espiritualidade universalista. Então, se Isso. você puder, para começar esse nosso bate-papo, se você pudesse definir, explicar, se é que dá para definir, né? O que seria aí? Se você definir, você já encaixota a coisa. Exatamente. Se você puder explicar para a gente o que é espiritualidade. Espiritualidade é consciência. É tomar consciência de que existem muitas energias, muitos planos, e não somente aqui. O problema é que muita gente, quando fala de espiritualidade, tende a colocar um rótulo doutrinário em cima daquilo, doutrina X ou Y. Mas veja, todos nós que estamos encaixados aqui, nós somos centelhas vitais de um mesmo todo, uma mesma luz. Chame o nome como quiser. Mas a nossa origem é sempre espiritual. Então estamos ancorados aqui na matéria para vivenciar a vida humana, aprender o que tem que ser aprendido aqui. Então espiritualidade é o que você pensa, o que você sente e o que você faz. Quer ver um exemplo? Você pode encontrar um materialista mais espiritualizado do que um estudante espiritual. Por quê? Aquele materialista faz o bem, pensa coisas legais, e às vezes o estudante espiritual não faz nada e pensa um monte de coisa ruim. Então não é doutrina, é atitude, caráter, e é aquilo que você busca para melhorar sua consciência, seja lá onde for, e que tenha um viés não só material, mas que tenha um viés mental, espiritual, emocional, porque o ser humano é muito maior do que o que a gente vê. E o universalista? Universalismo é um termo que surgiu. Aqui no Brasil tinha um grande filósofo chamado Huberto Roden, que foi o maior espiritualista, ou melhor, universalista do Brasil. Ele tinha sido padre durante muitos anos, mas a cabeça dele era muito aberta. E aí ele começou a estudar budismo, hinduísmo, e aí ele passava a falar de algo universal, dizendo, Deus está em todas as tradições, né? Então passaram a dizer que ele era universalista, no sentido dele falar de uma filosofia universal, onde haviam parcelas dessa universalidade dentro de cada área. E foi aí que surgiu o termo universalismo, que muita gente passou a usar para tentar definir de alguma forma alguém que soma as melhores vertentes espirituais dentro de um conjunto, não é uma coxa de retalha, mas uma unidade em que ela possa, por exemplo, compreender o que Jesus falava, o que o Buda falava, o que o Krishna falava, por exemplo, e equilibrar nela e melhorar com isto, de forma equilibrada. Isso, então, foi chamado de universalismo. Repara só, se eu falar de Deus como Senhor de todos os espaços, dizendo que o todo está em tudo, como é que eu vou fazer, Ricardo, Maurício, para falar que o Senhor de todos os espaços está preso no espaço de uma doutrina só? Não faz sentido. Ou como é que eu vou dizer que o Senhor de tudo está no branco e não está no negro, nem no vermelho, nem no amarelo? Então, o universalismo é essa percepção, o todo está em tudo. Não há nada fora do todo. Porque se tivesse alguma coisa fora do todo, estaria faltando um pedaço. Sim. E a palavra o todo não teria sentido. Se a gente sair ali na rua agora, perguntar a um transeunte, onde está Deus? Ele vai falar, Deus lá em cima, nós cá embaixo. Mas se o todo está em tudo, se está em cima, também está embaixo. Se está dentro, está fora, se está à esquerda, está à direita. Onde que o todo não estaria? Essa é a visão universalista. Nossa, genial. E Wagner, por que você acha que as pessoas têm, dado toda essa sua explicação, por que as pessoas têm tanta dificuldade de beber de diversas fontes? Muitas vezes se cria meio que o certo é Jesus. O certo é a nossa, as outras estão desviadas. O certo é Buda, o certo é... Exato. Cada área vai ter seus radicais, seus fundamentalistas, né? Isso pode ser no esporte, política, religião, até no espiritualismo como um todo. Então não dá para você imaginar que somente dentro daquela vibe que você escolheu está a verdade absoluta. A Terra tem 8 bilhões de pessoas no momento. Culturas diferentes produzem movimentos diferentes. E, às vezes, o que é válido numa cultura pode não ter valor em outra, com outros parâmetros. Então, alguém com uma visão um pouco mais inteligente vai gostar de alguma tradição e deve seguir e honrar. Mas ela sabe que nenhuma tradição feita pelos homens contém tudo. Só Deus sabe tudo. Então, é igual uma programação de TV ou de YouTube. Você pode estar num canal que você gosta, mas vocês sabem que tem coisas boas em outros canais, embora você goste daquele. Espiritualidade é a mesma coisa. Por exemplo, eu amo o ensinamento de Jesus. O Sermão da Montanha é uma das maiores coisas que eu já vi. Agora, eu amo o que o Buda ensinava, amo o que o Cristo ensinava e não vejo conflito nenhum
em nada disso. Agora, as pessoas, às vezes, sabe aquele ensinamento? Amai-vos uns aos outros? Alguns amam uns e não amam outros. E quem ama outros não ama uns. A gente foi picotando. Começamos a dividir pessoas por país, raça, sexualidade, doutrina, e isso é causa de várias guerras. Nós não encontramos uma unidade no meio das diferenças. Um mesmo alto, um mesmo Deus, cara, em bilhões de formas diferentes. Olha o nosso planeta. Você tem um cetáceo, que é uma baleia, que é totalmente diferente de um paquiderme, que é um elefante, que é totalmente diferente de um aracnídeo, que é uma aranha, totalmente diferente de um ser humano, como nós. Então, um planeta pequenininho como o nosso, no infinito, olha quantas formas de vida diferentes no nosso planeta, que é pequenininho. Amplie-se numa escala cósmica, Deus é pura diferença, porque se for igual, não teria a menor lógica. Agora, em todas as coisas diferentes, existe um mesmo um. Quando você descobre isso, isso é universalismo. Você acha que, então, o problema está no ego do ser humano? O ego que divide? Meu, seu, nós todos. Se você puder explicar o ego pra não gente? Tem, porque se eu explicar o ego, já é o ego explicando. Então, na verdade, hoje se usa muito a expressão ego, porque essa expressão tem vários sentidos. Na psicologia de um jeito, na espiritualidade é de outro. Mas, por exemplo, você pega alguém marrento, teimoso, sei lá, cabeça dura, fala, teu ego tá grande. Quer dizer, você estereotipou que o ego dela tá comandando a atitude dela. Significa, você não tá lúcido, porque você não é comandado pelo bom senso, você é comandado pelo ego. Então, ficou meio que estabelecido a nível popular que ego é todo aquele conjunto de coisa que impede a gente de ser mais real. As capas, as máscaras que a gente cria, a cebola, né? E a gente às vezes ostenta uma expressão externa e por dentro não é aquilo. Então você fala, isso é uma capa de ego. Despertar da consciência é a quebra dessa capa do ego, para que você seja mais você mesmo, direto. Por exemplo, eu trabalho com a parte espiritual. Então, para mim, o meu campo energético, minha aura, é o que tem que estar muito clarinho. Aí alguém fala, veste uma roupa branca. Eu posso estar com a roupa preta e uma aura brilhante. O outro pode estar de roupa branca com uma aura escura. Então, a gente começa a se enganar com a aparência, sabe? Com as coisas. Tudo isso é o que o hindu antigo chamava de Maya, a ilusão, que é o que os modernos chamam hoje de Matrix ou Matrix, por causa do filme do Keanu Reeves, da década de 90. Tem um monte de gente falando, isso aqui é uma Matrix. Como é que os hindus antigos falavam? Isso aqui é uma ilusão. O nosso ego nos ilude e nós pensamos que nós somos só a forma humana, que a gente come, bebe, dorme, morre e desaparece. Esse é o nosso ego, a nossa ilusão. Quando você quebra isso, você descobre que você não é apenas isso aqui, você é muito mais, mas estava enclausurado por essa parte nossa que não deixa o despertar acontecer. E qual seria o primeiro passo para começar a quebrar isso, né? Ou quem ainda não se desenvolveu espiritualmente? Tá. Porque se a gente falasse o primeiro passo, é o ego da gente assim. Se eu dar o primeiro passo e o segundo e o terceiro, eu vou para onde? Veja, você já começa. Então, na verdade, isso que o Buda chamou de iluminação, que é Budi em sânscrito, quem alcança o Budi torna-se um Buda, seria justamente a quebra disso. Aí eu costumo brincar. Quem é que pode falar de iluminação e quebra de ego? Alguém que se iluminou. Um Buda. No nosso caso, tudo que a gente falar sobre iluminação é o ego da gente falando sobre aquilo. Então, o grande lance vai melhorando o que puder. Uma hora, quando acontecer, o ego dissolve naturalmente sem você pensar nisso. Porque se pensar nisso, já vai criar um sistema em cima. O Buda trouxe a ideia da meditação, da quebra do egoísmo, da pessoa mergulhar nela própria e descobrir a própria essência dela, e ao descobrir essa essência, ela expandir. E aí isso quebraria todo o padrão de ilusão. No nosso caso, nós estamos aqui ainda dentro de padrões que iludem a todos nós. Olha, eu sou um homem, aquela pessoa ali é uma mulher, eu sou branco, o outro é indígena. Isso tudo são estereótipos que a gente foi criando, porque numa visão maior, o que a ciência moderna mostra para nós? Matéria é energia condensada. E energia, matéria em estado livre. Então, até a matéria é uma forma de energia. Quando se falava corpo energético antigamente, todo mundo imaginava um corpo espiritual. Hoje, até o corpo humano, a gente sabe, é uma forma de energia. Então, repara, Maurício, essa matéria aqui é energia condensada. Então, eu posso ter a cor da pele branca, amarela, vermelha ou negra,
não passa de uma forma energética condensada. Todos são da raça da luz, já que qualquer corpo é forma de energia. Esse pensamento liquida o racismo. Então isso quebra o ego da gente, da diferença pela cor da pele. Eu estou aqui, eu, consciência, não sou homem ou mulher, sou consciência, mas eu estou ocupando um corpo masculino com um jeito masculino de ser e os hormônios masculinos desse corpo. Eu estou adaptado aqui, mas eu sei que eu não sou só isso, eu sou consciência. Assim como se eu falar de Deus, eu não vou imaginar Deus como um homem ou uma mulher, velho ou branco, alto ou baixo. É pura consciência. Então a gente pegou o padrão nosso e nós jogamos em cima da divindade. Quando se fala que o homem é forma e semelhança de Deus, eu pergunto, é na forma ou na essência? E a essência é luz, energia. Então não dá para imaginar um cara branco sentado lá em cima, barbudo. Não, aliás, eu não tenho nem como imaginar nada, porque minha mente relativa não tem como compreender o absoluto. Nenhum de nós tem condição de entender algo além de nós mesmos. Então qual que é o caminho? Descubra a mim mesmo, melhore e desperto, aí eu expandindo eu vou sentir e saber. Mas no momento nós estamos muito comprimidos. Aí como é que diria o hindu? Estamos dentro de um invólucro de Maya, que é o nosso ego. E a gente não consegue reconhecer algo maior, e quando a gente pensa em algo maior, a gente pega a nossa visão e joga em cima. E essa visão não é a do universo. Por quê? A medida dos sentidos do homem não é a medida do universo. É a medida do que um homem que mora nesse planetinha pequenininho acha do universo. O ego dele exato, o nosso ego é desse tamanho, tentando entender o infinito. Então até a noção de infinito é finita no nosso ego. Olha que coisa impressionante. Aí você pergunta, como é que é o infinito? Fala, não tenho a menor ideia. Porque se eu tiver uma ideia, eu já estou empacotando o infinito numa ideia. Então, ao falar de infinito, eu não sei, mas eu posso descobrir o infinito em mim mesmo, que sou eu mesmo. E aí, expandindo mais, eu vou entender depois o eterno.